pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares Enem aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje nós vamos fazer os comentários da banca VUNESP, uma das bancas mais atuantes aí no território nacional. Ok? Vamos comentar aqui cinco questões de língua portuguesa para ajudá-los vocês a fixar os conteúdos gramaticais e assim melhorar a sua preparação específica caso você esteja pensando em fazer um concurso organizado por essa banca. Ok? Então, vamos, sem perder tempo, né, sem delongar muito, vamos ver quais são essas questões aí que nós separamos para vocês, certo? Vamos começar aí, obviamente, pela questão de número 1, que diz o seguinte: dado o colapso da atividade econômica, porém, jogar a toalha. De acordo com a norma padrão e o sentido do texto, a expressão dado o pode ser substituída por qual? Qual dessas aqui que melhor se encaixa aí no lugar do dado? Inclusive o, com o, no, devido o ou apesar do, ok? Aqui no caso, o que nós vamos ter, gente? Se você bota inclusive o colapso, vai mudar o sentido, ok? Com o colapso, né, jogaram a toalha, também muda bastante. O melhor aqui seria o devido o, certo? Que poderia ser também o devido ao, tá? Mas, então, devido ao colapso da atividade econômica, porém, jogaram a toalha, certo? Então, resposta da questão número 1, letra D. Na questão 2, temos assinale a alternativa que reescreve o trecho. Poucas coisas na vida são mais inúteis do que torcer por um time de futebol, observando a norma padrão de pontuação de concordância nominal e verbal. Então, tem que reescrever, mantendo o sentido original e a correção. Então, vamos ver. No item A, vamos ter: costuma-se dizer que, entre as coisas o mais possível inúteis que pode haver na vida, está torcer por time de futebol. Está uma frase feia, mas correta, pessoal. Ok? A resposta da questão vai ser justamente o item A. Vamos lá analisar devagar. Costuma-se dizer que, entre as coisas o mais possível inúteis. O inúteis concorda com coisas. Coisas está no plural, o inúteis vai ao plural. Ok? Já o mais possível é um advérbio que se refere ao verbo, e o advérbio não muda. A jogada aqui é que houve uma inversão na ordem dos termos para confundir o aluno. Colocando na ordem direta, a concordância fica mais visível. Ficaria assim na ordem direta: costuma-se dizer que, entre as coisas inúteis, o mais possível que pode haver. Ou seja, entre as coisas inúteis que pode haver o mais possível, certo? O mais possível, então, fica no singular e o inúteis vai ao plural, ok? E essa frase, então, fica correta, ok? Então, a resposta da questão número 2 vai ser justamente o item A, certo? Já marcado aqui. No item B, temos: dizem que uma coisa das mais inútil, e aí uma vírgula aqui separando, né, e erradamente a oração proporcional, né, comparativa da principal, tá? O estão aqui também no plural, concordando com coisa errado, porque coisa está no singular. Então, a frase B, muitos erros de concordância. No item C, costumam-se dizer que não. Aqui, como o que está encaixado aqui é um verbo, é uma oração, o sujeito aqui, o verbo da oração principal aqui vai ficar sempre no singular, certo? No item D, diz que torcer por time de futebol podem ser uma coisa, não. Essa vírgula aqui está errado, esse pode deveria estar no singular, porque ele concorda com a oração anterior, que é o seu sujeito, tá? Então, errado. No item E, disse que torcer por times de futebol é uma coisa das mais inútil, né? Então, errado também a colocação da vírgula, o inútil no singular aqui, quando ele deveria estar no plural, ok? Então, errado também. Então, gente, mesmo que a frase A esteja bem esquisitinha, porque não é muito comum essa construção, ela é a correta
ok? Aqui na questão número 2. Então, presta atenção aí nessa concordância com a expressão o mais possível, ok? Quando ele concorda quando ele se refere ao verbo, o mais possível fica no singular e o adjetivo concorda normalmente com o termo a que ele se refere, ok? Na questão de número 3, vamos ter, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a frase "um ano depois da Copa, o país do futebol tem estádios vazios", admite qual redação? Obviamente que tem que ser uma redação correta, ok? Do ponto de vista da gramática. Então, no item A, temos "um ano depois da Copa, existe estádios vazios", ok? Aqui tem um problema de concordância, ok? Porque o que existe são estádios, que está no plural, logo existe deveria ir ao plural também. No item B, "um ano depois da Copa, vê-se estádios vazios no país do futebol", errado também, gente, porque aqui eu tenho um verbo transitivo direto, seguido da partícula ser, formando um caso de voz passiva sintética ou pronominal. Nesse caso, o verbo tem que concordar com o sujeito passivo que vem depois. O certo aqui seria vêem-se, ok? Com 2 e's e o M no final, certo? No item C, temos "um ano depois da Copa, é comum estádios vazios no país do futebol". Aqui seria melhor, são comuns estádios vazios no país do futebol. No item D, temos "um ano depois da Copa", convive-se com estádios vazios no país do futebol. E aí, tudo correto, pessoal. Resposta da questão 3, letra D. Na letra E, "um ano depois da Copa, tem estádios vazios no país do futebol". Ok, esse "tem", em sentido de existir aqui, é só na linguagem falada. Na língua culta, ele é considerado um erro. Ok? Então, resposta da 3, letra D. Na 4, assinale a alternativa em que a concordância verbal está de acordo com a norma padrão. Na letra A, "em busca da felicidade, fazem-se quaisquer esforços". Ou seja, quem faz alguma coisa, verbo transitivo direto seguido do ser, eu tenho um caso de voz passiva pronominal e, nesse caso, o verbo concorda com o sujeito passivo que está aqui. O sujeito passivo está no plural, logo o verbo vai corretamente ao plural. Resposta da questão 4, letra A. Ok? No item B, temos "tais propostas de dissertação sempre expõem". Aqui, o que expõe? Tais propostas. Está no plural, o verbo deveria ir ao plural também. Ok? No item C, "a vida mostra que existem pessoas que têm limites mais estreitos". Ora, o "existe" concorda com pessoas. Pessoas está no plural, o verbo existir deveria ir ao plural aqui também. No item D, "sentimentos como a inveja torturam quem os nutrem". Na verdade, não, seria "quem os nutre", ok? Porque o verbo vai concordar com o pronome relativo aqui, sempre no singular. E no item E, "ser fiel a si mesmo e aceitar as limitações tratam-se de coisas difíceis". Não, na verdade, o "trata-se" usa-se sempre no singular. Ok? Então, resposta aí da questão 4, letra A. E na questão 5, temos: "os dados do sistema de seleção unificada comprovam que a diferença de percentual entre os candidatos à medicina egressos tanto de escolas particulares quanto de escola pública foi quase o quê?". Vamos lá. A diferença de percentual foi, diferença é feminino, logo aqui vai entrar o nula. Foi nula. "Pois eles tiveram desempenho bastante semelhante", ok? No singular. Ok? Então, resposta correta da questão número 5, letra C. E assim, encerramos um bloco de 5 questões da banca VUNESP, pessoal, querendo aí reforçar o seu conhecimento gramatical em português, que é a grande sacada dessa banca. Reparem que a VUNESP fez uma prova, elaborou questões aí, que vão em pontos bem específicos da norma culta do português, e é isso que você tem que ficar ligado, gente. Procurem estudar, sempre observando
os pequenos detalhes, ok? Que com isso vão melhorar bastante o seu desempenho nessa prova. Em caso de dúvidas, entre em contato aqui com a gente e vamos ter todo o prazer do mundo aí em ajudar, ok? Pode deixar a sua contribuição no site Apoia-se para que nós possamos manter o nosso projeto de enviar material gratuito, acessível, de qualidade para você. E você também pode se inscrever aqui no nosso site para ficar atento às nossas atualizações, aos vídeos que nós vamos lançar dessa banca VUNESP e muitos outros, né, semanalmente. Ok? Eu espero vocês na próxima aula, então, pessoal. Um abração e até lá.